Já vimos que fazemos parte da família de Deus. Além disso, Deus é o dono de tudo e Ele nos dá dons, nos dá recursos para que nós administremos. Quais são, então, as nossas responsabilidades? Que responsabilidades nós temos com a nossa família? Vamos pensar com a nossa família temporal, com a nossa família humana. Nós devemos honrar o nome da família. Não devemos fazer coisas que venham comprometer o nome da família. Não devemos envergonhar o nome da família. Devemos cuidar dos membros da família. Devemos cuidar das crianças, devemos cuidar dos idosos, devemos cuidar uns dos outros. Devemos ter esse cuidado, porquanto fazemos parte da família. Devemos ser fiel à família. Não podemos traí-la em nenhuma circunstância. Devemos defender a família sempre que necessário. Mas ainda, nós devemos cuidar do patrimônio da família. Não podemos dissipar o patrimônio da família, que às vezes foi tão duramente conseguido. Devemos cuidar das heranças. Isso com relação ao aspecto material, as nossas famílias humanas. Mas e a família de Deus? Fazemos parte da família de Deus, vimos lá em Efésios 3, 14 e 15, do qual toda a família dos céus e da terra tem um nome. Vimos também que o Senhor nos dá dons espirituais, nos dá bênçãos, nos dá dons temporais, nos dá recursos. Qual a nossa responsabilidade, então, para com essa família? Para com o Senhor, o patrono dessa família, o patriarca dessa família. Veja lá, devemos o que a Bíblia diz. Deuteronômio 6 e 5 e Mateus 22 e 37, lá no Velho Testamento e no Novo Testamento. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. O que é isso, irmãos? Amar a Deus de todo o coração. Amar a Deus integralmente. Vamos ver o texto de Deuteronômio 10, versos 12 e 13. Esse verso é muito elucidativo com relação à nossa responsabilidade diante de Deus. E agora, ó Israel, que é que o Senhor teu Deus pede de ti, senão que temas o Senhor teu Deus, que ande em todos os seus caminhos, e o ames e sirvas ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, para guardares os mandamentos do Senhor e os seus estatutos que hoje te ordeno para o teu bem. Veja lá o que vemos lá, irmãos. Temer, andar nos caminhos, amar, servir, guardar os mandamentos. Mas por que é que Deus nos pede isso? É Ele que se beneficia com isso, irmãos? É Deus que tem vantagem quando nós obedecemos, quando nós guardamos os estatutos e as leis? No próprio verso que lemos, irmãos, no fim do verso diz assim, para o teu bem. É para o bem de nós mesmos, irmãos, que nós devemos obedecer a Deus. Deus, como nosso Pai, como o Senhor dessa família, Ele quer que vivamos bem. Você quer que sua família viva bem. Você quer que os seus filhos vivam bem, que os seus netos vivam bem. Por que Deus quereria diferente? Você quer ver todos bem. E nosso Deus Pai quer ver a nós também bem. Mas isso são muitas ordens, são muitas ordenanças, muitos estatutos. Veja só, irmãos, o texto de 1 João 5:3. Este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Muitos falam, mas religião, ter uma religião, obedecer o que está na Bíblia, está cheio de nãos, cheio de não fazer, cheio de não pode isso, cheio de não pode aquilo. Bênção de Deus, irmãos, é Senhor Deus nos protegendo. Esse verso que lemos, esse é o amor de Deus, também pode ser lido da seguinte maneira: conhecemos o amor de Deus ao observar os seus mandamentos. Quando observamos os seus mandamentos, e que a Bíblia diz, não são pesados, nós vemos o amor de Deus. Tem alguns mandamentos, irmãos, que parecem pesados, mas quando nós amamos a Deus, eles não são pesados. Alguns mandamentos humanos que parecem pesados,
Uma fidelidade conjugal, por exemplo. Muitos dizem, eu não vou me casar, não vou conseguir ser fiel a uma mulher ou a um homem. Tantas moças bonitas, tantas mulheres belas, tantos homens sarados, eu vou me ligar a um só e vou ser fiel o resto da vida. Alguns argumentam até que a raça humana não foi feita para a fidelidade conjugal. Então isso parece muito pesado. Como que eu posso aguentar uma lei dessa, uma lei de fidelidade? Como você pode aguentar? Amando. Quando você ama sua esposa, não é pesado ser fiel. Quando você ama o seu marido, não existe outro atrativo masculino que possa se sobrepor à fidelidade ao marido. Quando se ama, irmãos, nada é pesado. Por isso que a Bíblia diz assim, os mandamentos de Deus não são pesados. E lá diz assim, temer, amar, seguir os caminhos, servir, guardar os mandamentos. Mas os mandamentos não são pesados. A Bíblia diz, irmãos, que nós devemos fundamentar a nossa vida na rocha. E a rocha é a palavra de Deus. O Senhor Jesus contou a história dos dois homens que construíram em locais diferentes. Um construiu na rocha e outro construiu na areia. E quando vieram as intempéries, a que estava na areia ruiu, caiu, mas a que estava fundamentada na rocha permaneceu firme. E a rocha é a palavra de Deus. O que é fundamental, irmãos, na nossa responsabilidade diante de Deus, e sempre foi isso ao longo da história, desde Adão e Eva, é sermos fiéis a Deus. Sermos fiéis a Deus, que é o dono de tudo, que é o Salvador, que é o mantenedor. Vou ler de novo o texto de João, capítulo 5, verso 3. Diz assim, amar a Deus é obedecer os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são difíceis de obedecer. Ainda que alguns digam, não dá para obedecer, não, o que Deus pede. É muito. É acima da nossa capacidade. A Bíblia diz, os seus mandamentos não são difíceis de obedecer, por causa do amor que devemos ter a Deus. Ao termos amor a Deus, irmãos, nós somos naturalmente fiéis. Que Deus abençoe, que a nossa fidelidade não seja uma fidelidade pesada, uma fidelidade burocrática, mas uma fidelidade de amor, uma fidelidade feliz, uma fidelidade que nos torna absolutamente felizes, conforme é o plano de Deus.